Bom, gente, vamos direto ao ponto. Brasil eliminado, acabou o sonho. Empolgou, degringolou. Like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para os seus amigos, beleza? Eu não sou um analista tático, eu não sou um comentarista, eu não sou analista tático, eu não sou jornalista e nem estou tentando ser. Mas, sinceramente, foi decepcionante, cara. Muito decepcionante. O Brasil ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. Muito, muito mais do que ele fez. Mas, contradizendo muitas pessoas falando que o Brasil não jogou nada, o Brasil, na proposta de jogo que o Ancelotti tinha, jogou muito bem no primeiro tempo. E ele estava jogando bem no segundo tempo. O segundo tempo eu não assisti na hora do jogo, porque eu estava no culto. Eu estava no culto nesse momento. Mas o segundo tempo eu parei para assistir depois, eu analisei com calma. E vi que o Brasil, dentro da proposta que ele tinha, ele jogou bem. Ele jogou sim bem. Não adianta falar que não jogou bem e tal. Mas eu não vou ser um torcedor de resbait aqui. Eu vou ser muito sincero com vocês. O Brasil poderia ter feito melhor, poderia. Uns vão culpar o Endrick, outros vão culpar o Danilo, outros vão culpar o Bruno Guimarães. Cara, vão existir 50 culpados nessa história, mas cada um tem sua parcela de culpa. Vinícius Júnior por não ter pego o protagonismo para si e batido o pênalti. Bruno Guimarães por ter batido o pênalti tão mal. Endrick por ter errado aquele gol e errado o bote que causou o cruzamento pro primeiro gol da Noruega. E, cara, tem muitos culpados ali. O Ancelotti também. Mas sendo muito sincero com vocês, o que eu tinha falado lá atrás no jogo contra Marrocos, irmão, tá refletindo agora. Não podemos olhar pro Ancelotti e falar aí, ó, pardal. Não, ele errou. Assim como qualquer outro técnico também erra. Mas ele conhece muito mais futebol do que eu. Muito mais do que eu. E eu falo pra vocês, eu acho que ele errou em tirar o Ryan, com certeza. Porque ele abriu um espaço gigantesco ali. O maior problema para mim não foi só ele tirar o Ryan, foi colocar o Endrick no lugar do Ryan. Se ele colocasse o Luiz Henrique no lugar do Ryan, eu defenderia, eu falaria, pô, ele fez algo que faz sentido. Só que o Endrick não joga na ponta direita. O Endrick, ele é centroavante, ele não sabe a importância defensiva do que o Ryan tinha. Na seleção, ele só jogou na posição de 9. Só que aí sai Matheus Cunha, entra Endrick, sai Ryan, entra Neymar. Eu não consigo entender o que deu na cabeça do Ancelotti. O Ryan vinha fazendo um belo jogo, na minha visão. Um belo jogo. E ele, um belo jogo taticamente falando. Fazendo coisas boas na defesa. Quando ele tira o Ryan, o lado direito do Brasil é completamente aberto e dominado. Porque o Endrick é uma avenida. E eu não culpo o Endrick. Porque o Endrick não é um lateral e não é um ponta. Ele é um centroavante. Então, eu não tenho como vir culpar aqui o Endrick, eu não tenho como mesmo culpar o Endrick. Não vou culpar o Ryan não. Não vou culpar o Danilo, não vou culpar Gabriel Magalhães, até porque no lance do gol do cruzamento, Gabriel Magalhães está marcando mais de um. Gabriel Magalhães está lá e cai, ele tá... Pum. Tu vai ver tá o Haaland lá sozinho cabeceando. Eu acho bizarro o fato das pessoas olharem e quererem achar um culpado para isso tudo. Vão querer a cabeça do Ancelotti agora. Só que, irmão, se eu fosse escolher um culpado, pra mim esse culpado tem nome e sobrenome, Edinaldo Rodrigues. Cara, a gestão que esse cara fez foi inadmissível, irmão. Desculpa, mas você querer contratar Dorival Júnior, Dorival Júnior como técnico, faltando 2 anos pra Copa, é brincadeira, irmão. Não tem como. Desculpa, não tem como, não tem como. O cara contratou Ramon Menezes. Nunca foi um técnico bom em lugar algum ao qual ele pisou. Com todo respeito, Ramon Menezes sabe muito mais de futebol do que eu. Mas com todo respeito, o que o Ramon Menezes tem de grande? Ah, foi interino, mas beleza. Ele não devia nem ter sido técnico do Brasil em algum momento. Fernando Diniz, enquanto ele estava no Fluminense, Dorival Júnior, isso apostando em técnicos brasileiros. Eu acho errado? Claro que não. Não acho nem um pouco errado. Só que o problema é que a gestão do Brasil, de Edinaldo Rodrigues, foi ele esperando o Carlo Ancelotti, ele falando o tempo todo, Carlo Ancelotti vai vir, calma que o Ancelotti vem. Ele renovou com o Real Madrid.
E aí todos nós que esperávamos um Ancelotti na Copa América e tudo mais, não veio o Ancelotti. Mas depois da Copa América veio o Ancelotti, porque o Ancelotti veio pro Brasil e Edinaldo Rodrigues saiu do poder. Aí eu falo pra vocês, com todo respeito, a única coisa boa que o Edinaldo Rodrigues fez foi trazer o Ancelotti. A única coisa que ele fez de bom. Porque, cara, ele trouxe Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior como técnicos. E Dorival Júnior começou muito bem, terminou péssimo. A cada jogo piorava. Não dava pra entender. Não dava pra entender. E, cara, não dá pra botar culpa no Neymar. Não dá. Sinceramente, eu não consigo colocar culpa no Neymar. Não consigo colocar culpa no Alisson. Desculpa, quem falar quem... Eu sou goleiro. Sou goleiro. Nossa, esse é o goleiro profissional? Não. Não ainda. Quem sabe eu me torne um. Mas, poxa, eu sou um goleiro. Cara, uma pancada dessa, irmão. Se tu bota a mão pra tentar buscar, tu não pega, irmão. Você pode falar, mas goleiro tal pegava. Não pegava, irmão. Haaland tem um espaço aberto, ele vai bicar pro gol. Ele vai fazer o gol. E aí, o Haaland já não bum, bicou no canto. Bicou no contrapé do Alisson. Contrapé, já até me perdi nas palavras já. Cara, não dá pra achar um culpado. Na verdade, o culpado pra mim se chama Edinaldo Rodrigues. Ancelotti tem culpa? Tem. Endrick tem uma parcela de culpa? Tem. Neymar tem uma parcela de culpa? Na minha visão do último lance do jogo, sim. Ele poderia ter feito o seguinte. Pô, estamos perdendo. O que a gente precisa fazer? Correr. Vamos, pega a bola e sai correndo. Ah, mas o goleiro falou isso e aquilo. Irmão, dane-se, você tá sendo eliminado da Copa. Você quer falar o quê pra goleiro? Você quer zoar goleiro do quê? Ah, o meu pênalti você não pega, mas você tá sendo eliminado da sua última Copa. Não dá pra entender. O Neymar realmente nisso não deu pra entender. Bateu o pênalti maravilhosamente bem. Mas provocar o goleiro pra arrumar confusão era tudo que os caras queriam. E conseguiu. Desculpa, não tem como. Não tem como. Pra mim, o maior culpado dessa gestão, disso tudo, é Edinaldo Rodrigues, uma gestão porca. E hoje nós vimos o reflexo dessa gestão porca. Ancelotti tem 1 ano como treinador. E ele evoluiu muito essa seleção. Há 1 ano atrás, se botasse o Dorival Júnior pra enfrentar o Japão, a gente ia tomar uma coça desse Japão. A gente tomou 4-1 da Argentina, mas foi pouco. Foi muito pouco o que a gente tomou pra Argentina naquele amistoso com o Dorival Júnior. Muito pouco, porque a Argentina poderia fazer mais. Porém, eu digo, Edinaldo Rodrigues é o maior culpado na minha visão. Agora, Sami Chaldi, ele fez o seguinte, ó, Ancelotti, a Copa de 2026 talvez não vai vir. Se vier, você vai ganhar um dinheirinho. Mas olha só, a gente quer renovar com você para 2030. Você vai ter 4 anos, vai ter um ciclo completo. Se daqui a 4 anos Ancelotti vier fazer alguma besteira, a gente vai analisar e falar, Carlo Ancelotti agora sim tem culpa. Agora sim tem culpa. Mas, irmão, agora não dá pra culpar ninguém. O negócio agora é a gente olhar pra frente, é a gente torcer pro nosso Brasil, porque realmente, cara, essa gestão cantou e ninguém abriu os olhos, cara. Eu vou te falar, eu acompanhei muito por um canal que eu sou muito fã, que é o do Jorge Igor. Ele o tempo todo falava, o tempo todo mostrava, o tempo todo abria os olhos, mas ninguém ouviu, porque ele é pessimista, não, que a nossa seleção tá boa. Cara, é complicado. Eu ouvia os vídeos e eu falava, cara, ele tem razão. A gente não pode se iludir. Não pode, e realmente não dá pra se iludir. Então, tudo que ele falou, eu concordo com o que ele falou e muitas das coisas que ele falou eu falei aqui. Pra mim, Edinaldo Rodrigues fez uma gestão cagada, tava explícito pra todo mundo. Agora essa Michalde vai tentar corrigir o erro. E eu fico ansioso e fico mais confiante pra 2030. Porque agora eu não tava confiante, eu tava torcendo, porque eu sou torcedor. Mas agora, eu tô confiante pra 2030? Um pouco mais. Vai vir uma nova gestão, vão vir novos jogadores. E é isso. Vou falar muito rapidamente aqui jogadores que se salvaram nessa Copa. Nessa Copa, quem se salvou pra mim? Douglas Santos. Excelente Copa do Mundo. Douglas Santos. Alisson. Excelente Copa do Alisson. Bruno Guimarães.
Por mais que ele tenha perdido um pênalti, irmão, o Messi perdeu um pênalti contra a Áustria. Mesmo assim, ele perdeu um pênalti contra a Áustria. Isso não custou a eliminação da Argentina até então. Mas o Messi também perdeu pênalti nessa Copa. Então, até os melhores erram. Messi não. Bruno Guimarães, eu defendo com unhas e dentes. Falo que fez uma excelentíssima Copa, Bruno Guimarães. Vai ser muito mais valorizado. Vinícius Júnior me surpreendeu muito positivamente, muito mesmo. Fabinho saiu grandão nessa Copa. Saiu muito bem nessa Copa. Gabriel Martinelli, que Copa nas oportunidades que ele teve. E Ryan. O papel tático do Ryan na saída do Rafinha foi uma virada de chave muito grande para a seleção brasileira. Muito grande, muito grande. Pontos negativos: a zaga, Gabriel Martinelli e Marquinhos. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Senti um pouco mais de falta do Magalhães, que eu vi a temporada inteira do Arsenal. Eu senti muita falta desse Magalhães, mas a gente imagina o baque que tá na cabeça do Magalhães ter falhado no gol contra a Noruega, falhado no pênalti final na Champions League. A cabeça do cara deve estar muito ruim. Muito ruim. Então eu dou uma colher de chá pro Gabriel Magalhães. Marquinhos eu senti falta. Danilo no final decepcionou, fez um jogo ruim contra o Japão. Um jogo seguro no segundo tempo contra o Japão, mas uma Copa de muitos altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. Mas eu vou deixar ele aqui numa coisa não muito boa. Casemiro fez uma péssima Copa do Mundo. Péssima Copa do Mundo. O gol que ele fez não salva ele. Não salva ele de forma alguma. Igor Thiago foi uma decepção muito grande. Não que eu tava esperando grandes coisas dele, mas decepção. Endrick eu não vou botar nas costas do Endrick. Não vou. Por mais que ele tenha tido pouca oportunidade. Ele não foi o que a gente esperava, mas para um menino de 19 anos é o que eu imagino que aconteceria. E por último, o saldo mais negativo para mim, de todo o meu coração, foi. Ah, e um saldo muito positivo é Lucas Paquetá. Lucas Paquetá fez uma excelente Copa do Mundo. Excelente. Para mim, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior foram os melhores do Brasil, sem dúvidas. E Douglas Santos, coloca nesse pacote. Esses 4 para mim foram os melhores sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas. Muito acima dos outros. E Rafinha para mim foi a maior decepção. O Ancelotti não ia abrir mão do Rafinha. Só se ele nem que ele tivesse selecionado. A não ser que ele tivesse selecionado, que foi o que aconteceu. Enfim, realmente Rafinha foi uma decepção gigantesca para mim nessa Copa. Não jogou nada. E é isso. Paquetá fez muita falta nesse jogo contra a Noruega. Mas é isso, gente. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Eu estendi um pouco mais do que eu esperava estender. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E valeu. Ó, gravei o vídeo sem fone hoje, agora que você vê.